Mateus capítulo 12, versículo 5. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus, no versículo 4, dá o exemplo de Davi, né? De Davi. Já já nós vamos fechar o estudo e você vai entender o porquê que Jesus deu aquele exemplo e outros exemplos que ele vai começar agora, tá? Então aqui Jesus também fala assim, mas vocês não leram, não? Vocês não tendes lido, ou seja, vocês não leram na lei que aos sábados, lembrando, aos sábados ninguém poderia trabalhar. Ninguém pode trabalhar no sábado, segundo a lei de Moisés. Qualquer tipo de trabalho, se a pessoa trabalhar, se a pessoa não justificar e não tiver uma justificativa plena para isso, a pessoa vai ser o quê? Apedrejada à morte. Simples assim. Se você fosse pego trabalhando sem necessidade no sábado, você seria apedrejado até a morte. Exato. Passaria por um julgamento, e se no julgamento você fosse culpado, você seria apedrejado até a morte. Simples assim. Então Jesus, ele lembrando disso, tá, do que eu falei, Jesus fala assim, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa. Por que Jesus está falando isso? Qual a razão que Jesus está falando isso? Lembrando, qual é a profissão de um sacerdote? Com o que um sacerdote trabalha? O que o sacerdote tem que fazer para ser um sacerdote? Você sabe? O sacerdote, ele tem que doar sua vida para a obra de Deus, para o templo de Deus, para a religião. É obrigatório. Um sacerdote legítimo, ele não pode, em hipótese alguma, trabalhar numa empresa, ter um comércio, ter, digamos assim, um trabalho formal e também trabalhar como sacerdote. Não. O sacerdote, ele se alimenta do que é dado no templo. O sacerdote, ele se alimenta do que é dado como oferta. Ele se alimenta com o que é dado sobre alimentos, sacrifícios e assim por diante. Ele vive exclusivamente para isso, 24 horas por dia, para as coisas de Deus. Ele trabalha nisso. E aí Jesus fala assim, e aí? Se os sacerdotes, eles trabalham no templo, eles são funcionários do templo, e no sábado eles trabalham, por que eles não são punidos? O sacerdote está trabalhando. Ninguém pode trabalhar em Israel. Ninguém pode trabalhar, e não existe exceção nenhuma na lei que fale, não, quem trabalha para Deus pode, no sábado pode trabalhar tranquilamente. Não existe exceção. Moisés não deixou exceção. E Jesus conhecendo, é aí que você tem que entender. Quando você tem conhecimento, quando você sabe do que está falando, quando você leu, estudou, entende do que está falando, você consegue bater de frente com pessoas, e indagar pessoas e colocar na pessoa o sentimento de, eu preciso estudar mais. Exato, é o que Jesus está falando. Jesus olha e fala algo que os fariseus olham para o outro e falam, pior que ele tem razão. Pior que ele não está errado, não. Imagine um fariseu olhando um para o outro assim, falando, e aí, o que a gente faz? Todo fariseu tinha uma liderança, né? E aí, líder, o que a gente faz? Aí o fariseu líder, digamos assim, fala, não faz nada, filho, não faz nada. Por quê? Não faremos nada. Por quê? Ele tá certo. Ele não tá errado. Então Jesus fala assim para eles, e aí? O sacerdote é um funcionário do templo. Ele trabalha nisso. No sábado, o sacerdote trabalha normalmente
e ninguém pune ele? Ninguém reclama dele? Ninguém fala dele? Ninguém julga ele? Nem é punido? Nem é culpado? O texto está aqui, ó. Final. E ficam sem culpa. E aí? Vamos para o próximo versículo para entender um pouco mais. Vamos lá.